Vamos ao que é notícia, destaque nesta quarta-feira. Os funcionários dos Correios de Mato Grosso do Sul não aderiram à greve nacional iniciada hoje em 18 estados e também no Distrito Federal. O Sindicato Regional espera o resultado de uma audiência de conciliação com o Tribunal Superior do Trabalho na manhã de hoje para definir se eles vão aderir ou não. Os trabalhadores estão reivindicando reajustes salariais e reposição de perdas. Em Brasília, eles prometem ficar mobilizados numa manifestação em frente ao Ministério das Comunicações, onde aguardam reunião com representantes do governo. A audiência com o TST está marcada para logo mais, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, às 10h30 da manhã de hoje. Vamos aguardar aí greve dos Correios, né? Já estamos com greve aí dos bancários agora, greve dos Correios, a possibilidade aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, o tema do Viver Bem de hoje é a doença de Parkinson. Ontem eu assisti um filme lindo que eu já tinha ouvido muito falar, não tinha tido a oportunidade de assistir, por conta do programa de hoje, minha lição de casa. Eu recomendo a você. Se chama Amor e Outras Drogas e fala sobre a doença de Parkinson. Dá uma olhadinha. Amor e Outras Drogas é uma comédia romântica com pitadas de drama, lançada em 2011 no Brasil pela Fox Filmes. Maggie, a personagem principal, interpretada pela belíssima Anne Hathaway, é uma jovem de apenas 26 anos que sofre da doença de Parkinson. Ela conhece o mulherengo Jamie, um vendedor de medicamentos. Os dois se envolvem num romance sem compromisso. Mas Jamie acaba se apaixonando por Maggie e esse amor muda completamente seu destino. Para ajudar a namorada, ele resolve fazer medicina e estudar mais profundamente a doença de Parkinson. Chorei assistindo esse filme, é lindo. Comédia romântica, qual mulher que não gosta, né? Tem muito homem também que gosta e que assiste junto. Já viu esse filme, doutor Marcílio? Já vi. Muito bonito, muito bem feito, que mostra, na realidade, um caso raro. E a gente comentou isso no final do bloco anterior, das idades em que a doença de Parkinson afeta. Tem até Parkinson juvenil, é isso? Parkinson juvenil. Pode começar nas primeiras 2 décadas de vida, né? Quer dizer, até os 20 anos. E dos 20 aos 40, o Parkinson precoce, que seria o caso dessa moça. Tá, doutor Marcílio, a gente tem aqui uma pergunta da Rosemar Vieira, do bairro São Jorge da Lagoa, aqui em Campo Grande. Ela diz que ela fez cesariana há 6 anos e ela levou um tombo quando estava se recuperando do parto. Desde então, ela apresenta tremores nas mãos e até deixa cair as coisas. Desde então, tem 6 anos. Ela tem a curiosidade, está preocupada, quer saber se isso pode ser um início de Parkinson. A gente não sabe a idade dela, mas deve ser uma pessoa relativamente jovem. Nós comentamos que existe o secundário, a trauma, provavelmente por causa dela, AVC, drogas, assim por diante. Aí precisaríamos saber se é um tipo de tremor de repouso, como eu falei, se predomina quando a pessoa está em repouso, se melhora com o movimento, que o Parkinson tem essa característica, se junto com o tremor tem algum outro sintoma, às vezes rigidez, dificuldade para sentar e levantar, dificuldade para virar na cama, que são outros sintomas que a gente vê no paciente parkinsoniano. Quer dizer, aí para fazer uma caracterização precisa, teria que fazer uma avaliação clínica para saber. E é o neurologista que é o especialista? É, o neurologista. Porque, inclusive, um dado interessante, cara, tem muitos pacientes que, à primeira vista, por especialista, o quadro é de Parkinson. Depois de alguns meses até anos, você faz uma reavaliação, não é um quadro parkinsoniano puro, que tem outros chamados Parkinson Plus, que são outras doenças neurodegenerativas que têm sintomas similares ao Parkinson no início, mas a evolução é diferente e a resposta ao tratamento também é diferente. Então, quer dizer, até o próprio especialista, no início, às vezes, ele pode cometer erro no diagnóstico. Então, daí mais a necessidade de se fazer uma boa avaliação. Porque tremores, como eu falei, o que é mais comum em jovens é o tremor de ação. Quando você vai pegar o objeto, aquele tremor rápido, fino, que melhora com o repouso, quer dizer, é o inverso do Parkinson. O Parkinson é em repouso que se dá o tremor. Predominantemente, sempre inicia com tremor de repouso, tremor grosseiro, e tende a melhorar com o movimento. Homens e mulheres são afetados igualmente pelo Parkinson? Ligeiramente no sexo masculino. Por quê? Tem alguma explicação para isso? Geralmente está muito relacionado, a faixa etária, como eu falei, dos 55, 65 para diante, mas também tem muitos fatores de comorbidade e o fato dos homens se cuidar menos que as mulheres.
Isso é muito importante. Quer dizer, comorbidades são outras doenças que podem agravar. Hipertensão, acidente vascular, colesterol, triglicéridos e diabetes que pode levar a doenças vasculares e essas por si precipitar o quadro neurológico, o quadro parkinsoniano. Como as mulheres geralmente sempre procuram mais precocemente tratamento, avaliam antes, quer dizer, costumam levar tratamento mais, né? De uma maneira mais regular, diminui essa incidência até a gravidade, enquanto que os homens não. Tá aí, puxão de orelha nos homens, hein? Né? Procurar o médico, se prevenir, tá aí uma orientação fundamental. A demência, né? A gente percebe que existe um quadro degenerativo físico, neurológico, mas também começa a afetar a memória, a noção de realidade. Isso é fatal, que vai acontecer ou não? Pessoas que desenvolvem o Parkinson e ficam apenas na questão física mesmo. Geralmente esse quadro demencial nós vemos mais nos pacientes de início mais idoso, quer dizer, quando mais idoso começa o quadro, nas fases mais terminais do Parkinson, onde a pessoa já tem grande limitação física, dificuldade já para engolir, quer dizer, engasga com água, com comida, com saliva, dificuldade para deambular, que já depende totalmente de terceiros para tomar banho, higiene pessoal, alimentação, como eu falei. Então aí já começam a haver alterações também na esfera cognitiva, não só motora. Aí rebaixamento realmente da capacidade de atenção, concentração, memória, raciocínio. Quer dizer, compromete bastante. A gente vai conhecer agora um grupo formado por fisioterapeutas e alunos do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que oferece atendimento de graça a quem tem a doença de Parkinson e a familiares também. Dá uma olhadinha. Movimentos básicos como caminhar, sentar e se levantar podem parecer simples, mas para quem tem mal de Parkinson, eles se tornam desafios diários. E foi pensando em atender a necessidade dessas pessoas que este professor de fisioterapia desenvolveu um projeto com o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que atende pacientes vítimas de doenças neurodegenerativas. Esse projeto é fruto do trabalho de pós-graduação que eu fiz junto a outras universidades em São Paulo, onde nós percebemos que o paciente com doença de Parkinson apresenta um problema muito grave em relação ao equilíbrio e à parte motora. Nós trabalhamos com materiais que são comuns da fisioterapia, bola, faixas elásticas, bastões, halteres, então uma série de equipamentos que possibilitam que a gente trabalhe a força e a coordenação motora. Como vocês podem ver, a maioria deles são idosos, então a gente trabalha todas as questões relacionadas ao processo de envelhecimento a fim de que a gente consiga garantir um envelhecimento ativo e saudável para essa população. De novo, puxa pra cá, vem com o braço, vem com o braço, vira, puxa. Isso! E a gente é bem recebido aqui, bem tratado, então isso aí vai preenchendo a lacuna do coração da gente também, né? A gente acaba fazendo esses atendimentos assim, de forma que eles possam ao mesmo tempo se sentir em casa e estar trabalhando a parte cognitiva, a parte motora que eles têm tanta dificuldade. Dona Nadir e o marido participam juntos das atividades. No caso do meu marido, eu tinha que sentar na cama. Ele quer ler, ele não consegue segurar o livro. Então eu tenho que segurar o livro. Meu marido é professor, é pastor evangélico, ele gosta de ler. Ele lê o livro 2, 3 vezes. Então eu tenho que segurar o livro ou eu tenho que ler. Ela garante que o convívio social também ajuda e muito na recuperação. Eu acho ótimo, necessário que todos pudessem ou se esforçassem para ver. O melhor de tudo isso, Carmen, é que esse tratamento oferecido pelo projeto é de graça, não custa nada e qualquer pessoa pode se inscrever. A gente pede que a pessoa ela venha por meio do encaminhamento médico, traga um encaminhamento médico, a gente faz uma avaliação da fisioterapia e por meio dessa avaliação a gente faz o exercício que é o mais adequado para ela. Pois é, nós vamos passar todas as informações referentes a esse projeto que a gente acabou de ver da UFMS, que é de graça, na nossa página no Facebook, tá bom? Viver Bem com Carmen Cestari. Então daqui a pouquinho você acessa lá que vai encontrar todas as informações. Dr. Marcílio Delmontes, que é médico neurologista aqui com a gente. Dr. Marcílio, a gente tem informação de que o Reino Unido está realizando o maior teste clínico sobre a doença com 3 mil voluntários. Quer dizer, até então não tinha sido feito um teste clínico com tanta gente. Né? Eles serão acompanhados durante 6 anos, são irmãos, são parentes próximos de pessoas que já têm a doença para saber, tentar identificar a causa. E aí achar uma provável cura. E o coordenador dessa pesquisa diz que
é como se fosse construído um quebra-cabeças gigante, né, que ainda está longe da cura. O que as pessoas que convivem com essa doença e agora com essas informações de que determinados medicamentos, a longevidade, pode sim fazer com que muito mais gente venha a conviver com Parkinson? O que a gente pode esperar da medicina? O senhor que é neurologista e acompanha de perto. A gente está muito longe da cura ainda? Porque esses componentes, como é genético, tem mais de uma dezena de alterações cromossômicas, né, que é a chamada alteração da Parkin, que é um tipo de proteína, que no caso do Parkinson sofre uma deleção, alteração e desenvolve a doença, tem vários padrões. Então a preocupação é poder mudar esse código gênico, uma terapia gênica, para você poder evitar que essas alterações aconteçam a nível cromossômico. Existem os medicamentos no momento atual, eles melhoram muito a sintomatologia, a rigidez, o tremor, dão uma boa qualidade de vida para as pessoas. Só que de uma certa forma não tem aquele efeito de evitar a evolução. Claro que uns pacientes terão uma resposta melhor, vão permanecer muito mais tempo controlados da doença que outros. Isso é variável de organismo para organismo. A qualidade de vida interfere? A alimentação da pessoa, o apoio da família, enfim, esses estímulos, né? A possibilidade de ter ali um cuidador que seja da própria família, uma pessoa preparada, isso tudo ajuda, colabora para que a pessoa conviva melhor com a doença? Ajuda, porque a tendência da pessoa parkinsoniana é ele ficar parado, porque a própria doença provoca essa limitação. Isso é ruim. Como a gente viu, a fisioterapia vai ajudar a manter massa muscular, a parte de articulação, coordenação, o equilíbrio, evitando os tombos, traumatismo de crânio, que é relativamente comum dos pacientes. A questão da alimentação, com o tempo, muitos pacientes têm dificuldade para engolir, que é a disfagia. Isso pode levar ao que? A aspiração de alimento para o pulmão, da pneumonia. Então esse cuidado da família junto com fisioterapia e fonoterapia ajuda a melhorar também. A questão da alimentação tem muita relação com medicamento. Muitos medicamentos, se tomado junto com o alimento, ele absorve pouco e tem um baixo nível de resposta terapêutica. Então também a gente orienta todas essas questões no dia a dia para você ter uma melhor resposta ao tratamento com drogas, ao tratamento de terapia complementar, fisio e fonoterapia. É um conjunto, né? É um conjunto e muito carinho, muita atenção, muita paciência com essa pessoa. Vou pedir licença para o Dr. Marcílio, porque eu quero conversar com você que está sentindo dor de cabeça, sofre com dor na coluna, hérnia de disco, torcicolo, tendinite e outros problemas semelhantes, olha, e ainda não encontrou solução para isso. Então você precisa conhecer a Shizentai. É uma técnica inteligente de tratar as causas das dores. A Shizentai é muito mais que uma terapia, viu? É um agregado das melhores técnicas de ajustes articulares que trabalham em cima das causas das dores. Lá você será avaliado pelo professor Ueda, que a gente está vendo aí em ação, que vai encontrar uma solução definitiva para os seus problemas. Ele já passa algumas orientações importantíssimas para a gente. Ao sentar-se, não use celular ou carteira no bolso traseiro. Evite também sentar-se com as pernas cruzadas ou deitar-se ali esparramado no sofá. Prevenir ainda é, sim, o melhor remédio. Então, Grupo Ueda de Terapia, anote o telefone, ligue 3356-5969 e você vai parar de sofrer. No próximo bloco tem lançamento de livro no Banco da Praça. São as histórias da Praça Ari Coelho e um pouquinho mais sobre Parkinson, o assunto de hoje.